Olá, seja bem-vindo ao podcast Por Dentro da Sua Cabeça. Esse é o programa número 2 da série e hoje a gente vai falar sobre os participantes do BBB. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre a personalidade dos participantes nesse programa de hoje, dos participantes do Camarote. Depois a gente vai fazer um outro dos participantes do Pipoca, né? Da Pipoca. Então, fique esperto aí para pegar os próximos programas. Estamos aqui hoje com o Dr. Pablo Matos, jornalista, psicanalista, neurocientista, idealizador do projeto da HD Solutions, a Patrícia Assunção, formada em Direito e especialista comportamental, e eu, Fred Marinho, consultor em tecnologia. Nós somos sócios da plataforma HD Solutions, uma plataforma de gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Então vamos lá, a gente vai começar a traçar um pouquinho aqui, a partir do pouco que a gente tem dos participantes, né? Do Camarote a gente tem um pouquinho mais, que são pessoas mais conhecidas, mas mesmo assim, né, a gente não tem tudo que a gente precisa para identificar a personalidade. A gente vai fazer uma especulação aqui de como que seria cada um deles para a gente começar, né, a pensar em como que vai ser essa interação dentro da casa. Não é isso? Doutor Pablo, Exato, Patrícia, sejam exatamente. bem-vindas, bem-vinda, bem-vindo. Vamos lá, eu vou passar rapidinho. Em cada um a gente passa, né? Vai falar um por um rapidinho aqui. Eu vou ler o texto que está no site do G1, de todos os participantes do camarote, e a gente especula e cada um dá aí o seu palpite de qual seria a cor do cérebro de cada um deles, né? A cor do cérebro, para quem não sabe, lá no nosso site tem a especificação de cada cor do cérebro, que é cada característica de cada um. O Pablo vai dar uma passadinha rapidinho também, só para relembrar aí, porque a personalidade vai mudar completamente de um cérebro para o outro. Então a gente sabe quem é mais ativo, quem é mais passivo e por aí vai. Pablo, passa rapidinho para a gente, você que criou esse projeto aí, né? Criou os cérebros, digamos assim. Passa para a gente rapidinho quais são as principais características de cada um dos 4 cérebros que a gente tem, só para já facilitar para quem não sabe do que a gente está falando aqui. Beleza, é um privilégio estar com vocês, Fred, Patrícia, e os cérebros, né? Na verdade, a gente está falando aqui de traços de personalidade. Então, eu vou falar algumas características que vai ser bem legal para vocês entenderem os traços de personalidade de cada pessoa e assim vocês entenderem o comportamento daquele ser humano. E aí vocês vão saber por que aquela pessoa ela tem aquela atitude, como é que ela vai se comportar na prova do líder ou numa prova que tiver alguma questão sobre a prova do anjo. Então, vai dar para vocês terem uma interação maior com as pessoas que vocês vão torcer e também vai ser bem interessante para vocês entenderem, né, qual é o tipo de personalidade das pessoas também que estão ao seu redor. É bem interessante que nós colocamos em 4 tipos as personalidades, né, para poder ficar mais fácil da gente entender, e em cores também fica mais fácil para as pessoas assimilarem as personalidades. Então, nós temos o cérebro azul, que é um cérebro mais racional, mais analítico. Então, são pessoas muito proativas, de muita atitude, de muita iniciativa, porém, elas são mais diretas, são mais objetivas na comunicação e bem ansiosas e gostam, na verdade, de ser mais dominantes. Então, se você vê alguém na casa que é mais dominante na atitude, na iniciativa, provavelmente vai ser uma pessoa de cérebro azul, que gosta de dar ordens, falar o que está certo, o que está errado, e gosta de mostrar como que as coisas têm que funcionar dentro da casa. E nós temos também o cérebro verde, que é outro tipo de cérebro racional, uma personalidade também racional, mas mais tímida. Então, não gosta de falar o que tem que ser feito, espera muito para poder se comunicar com as pessoas, porque é uma pessoa mais tímida, mas é muito organizado e gosta que a casa esteja funcionando. Então, quando a casa do BBB começar a não funcionar, as coisas começarem a ter algum conflito, algum atrito, vai acontecer do cérebro verde começar a aparecer para mostrar, numa forma mais sutil, o que deve ser feito. Então, o cérebro verde ele é mais direto, mais objetivo, mesmo nesse momento, né, nesse início de BBB, onde está todo mundo muito ansioso, é claro que as pessoas tendem a ser mais comunicativas, mas vocês vão perceber que a pessoa de cérebro verde, com esse traço de personalidade, ela depois vai ficando mais quieta no canto dela e vai tentando ver os problemas das outras pessoas. Então, sabe aquela pessoa que gosta de ficar analisando o comportamento do outro, tentando ver aonde as pessoas estão errando? Normalmente são pessoas de cérebro verde que têm uma capacidade analítica, de observação muito boa, mas ela fica mais reservada. E aí também nós temos outros 2 tipos de cérebros, são os mais emocionais, né? Então, nós temos os racionais, que é o azul, com muita iniciativa e que, na verdade, também é bem crítico
mas diferente do cérebro verde, na verdade, o azul, ele gosta de fazer. O cérebro verde, ele primeiro espera as pessoas realizarem, para depois ele ver o que deu de errado, para depois ele tomar alguma decisão. Já os dois cérebros emocionais, o laranja e o amarelo, o laranja ele é mais expansivo. Então, as pessoas que entram na casa, estão lá expansivas e tudo mais, se mantém expansivo, quer falar muito dela, quer falar o que ela fez, quer falar sobre a história de vida dela, quer o tempo todo puxar a conversa para ela mesma, a tendência é a ser um cérebro laranja, que é mais expansivo, comunicativo, que não fica tentando analisar as pessoas, mas ele tenta analisar o contexto do programa. Então, o cérebro laranja, ele não analisa somente a pessoa. Então, se você vê alguém dentro do BBB que está analisando o contexto do programa, o que está sendo falado por cada participante, o jogo em si, normalmente quem gosta dos jogos do BBB ali é o cérebro laranja. Ele adora curtir os jogos, vivenciar os jogos e as emoções. E nós temos também o cérebro amarelo, que é emocional, só que ele, na verdade, tende a ficar mais quieto, um pouco mais retraído, e conversar apenas com pessoas que ele sente que são agradáveis, são os amigos dele. Então, se tiver ali grupos sendo formados dentro do BBB, é natural que o cérebro amarelo ele vai tentar se comunicar apenas com o grupo dele, e o laranja não. O laranja já tem essa diferença de tentar se comunicar com todos, porque ele quer jogar. O amarelo, ele quer fazer uma amizade, ele quer, na verdade, se sentir um ambiente confortável, mesmo dentro de uma situação ali que a gente sabe que é uma disputa, né? Então, o amarelo, ele é bem agradável, ele é comunicativo, mas dentro do grupo dele. A diferença para o laranja é que o laranja, ele tenta ser persuasivo, comunicativo com todo mundo, mesmo com as pessoas que ele não se dá bem, ou com as pessoas que ele não tem uma boa, vamos dizer assim, comunicação com ele, mas ele tenta ser aceito por todos. Então, se você vê uma pessoa que está tentando ser aceito por todo mundo, provavelmente é um laranja. E se você vê uma outra pessoa que, na verdade, está tentando ser aceito por um grupo específico de pessoas ali, uma pessoa ou duas, tentando, na verdade, cativar as pessoas de forma devagar, de forma agradável, com muita calma, muito cuidado, é um cérebro amarelo. E essas pessoas falam de emoções. Então, se preocupam muito como é que estão umas às outras, então perguntam como estão as pessoas, diferente dos cérebros racionais, das personalidades racionais, que são o azul e o verde, que se preocupam mais com o que está acontecendo. Então, quando acordar as pessoas lá no BBB e você perceber que as pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo, o que tem que ser feito, é azul e verde. Se as pessoas estão preocupadas com o que as pessoas estão sentindo sobre elas, normalmente são laranjas ou amarelos, de acordo com os traços de personalidade. Acho que deu para resumir bem, né, galera? Perfeito. E a gente tendo aí depois, né, que a gente tiver uma análise mais precisa no decorrer do programa, a gente consegue ver até uma previsão do sentimento do programa de uma forma geral, né? Se a gente tiver mais cérebros racionais, vai ser de um jeito, se a gente tiver mais cérebros emocionais, vai ser de outro jeito, não é isso? É legal, assim, destacar que, assim, o programa, o BBB, ele é um retrato, claro, é um retrato rápido, intenso, do que está acontecendo dentro do nosso país, né, dentro do nosso país, de forma política, social e de todas as maneiras. Então, ele tenta retratar, já que ele pega uma amostra, né, de diversos tipos de personalidade, ele tenta retratar o que está acontecendo no nosso país. Então, para nós, é muito interessante estudar, para quem está nos ouvindo, é muito interessante entender o que está acontecendo no BBB, para poder você perceber quem é que é o seu público, quem são as pessoas que estão lá dentro, por quê, o que elas estão fazendo, qual a história, a narrativa delas. Nós temos agora um BBB que tem participantes todos com uma narrativa, com uma condição financeira de necessidades que passaram na vida ou que estão passando, que são difíceis agora de passar por algumas barreiras. Então, a maioria dos participantes lá agora estão no momento em que estão precisando financeiramente do dinheiro para poder superar obstáculos da vida deles. Então, isso é um retrato do que está acontecendo no nosso país, de pessoas que estão financeiramente precisando do dinheiro, né, do capital, para poder romper com algumas barreiras, com alguns problemas que estão, na verdade, incomodando. E cada uma tem uma sua história. Então, é claro que cada um de nós, cada pessoa que assistiu o BBB vai
na verdade, se identificar com um participante, com a história de um participante, mas vai ser interessante você saber o porquê que você gostou daquele participante, qual é a personalidade dele, por que você gosta dele, qual é o traço de personalidade que ele, na verdade, está te fazendo, aquele participante está te fazendo você sentir que você está gostando dele, que você, na verdade, acha que ele tem um bom comportamento ali, mas qual é o traço de personalidade também que é ruim naquele participante, que pode ser algo que pode ser desgastante, ou que numa semana pode aquilo tudo dar uma reviravolta e aquele participante cair no ibope dos outros. Então, assim, é legal você entender disso para você também se entender. É um autoconhecimento, você também aproveitar da experiência que o programa traz para nós, para a gente também se conhecer e conhecer as pessoas, para a gente ter bons relacionamentos. Eu acho que o gancho maior é esse, né? Patrícia pode até falar um pouquinho disso também, assim, de usar o entretenimento como forma de aprendizado, porque tá ali na nossa frente, a gente entende o perfil dele, a gente sabe os problemas que ele vai ter por causa do perfil dele, né, por causa da personalidade dele, e aí a gente tá de camarote, literalmente, assistindo o que pode estar acontecendo, o que não, o que ele poderia ter feito para não dar aquele problema, né, Patrícia? Exatamente. Assim, eu sigo o BBB desde o início, né? Na verdade, eu acho que desse grupo aqui eu sou a mais fã, principalmente a assídua, né? Eu gosto de entender do comportamento humano, né? Não é à toa que eu estudei direito e a análise comportamental ela já progride na minha vida já tem mais de 8 anos, depois que eu me especializei na parte comportamental. BBB para mim não só é mais um entretenimento, mas também é um campo de análise muito rico, né? Quando a gente aprende sobre o comportamento, a personalidade das pessoas, né, isso afeta o nosso dia a dia de forma muito circunstancial. Né, no nosso trabalho, quando a gente consegue identificar a cor do cérebro, né, falando de forma bem simples, quando a gente consegue ver a cor do cérebro nas pessoas que a gente se relaciona no dia a dia, seja elas pessoas da nossa família, pai, mãe, irmão, as pessoas que estão trabalhando com a gente no dia a dia, a gente tem uma noção prática daquilo que a gente pode esperar delas ou aquilo que a gente pode agir com elas, né? E assim também é dentro do BBB. Então, desde que a gente começou com esse projeto, desde que a gente trabalha com essa questão de personalidade, né, que a gente montou nossas plataformas, o Big Brother ele serviu muito, né, para a gente como uma base para poder ver como é que esses perfis eles vão se comportar dentro de um ambiente de confinamento, né? Porque quando a gente fala de personalidade, a gente tem na vida real, né? A gente consegue perceber os traços, mas eles se tornam mais leves quando a gente não convive com a pessoa ou quando a gente convive em momentos fracionados da vida, né? Como períodos de trabalho ou quando você vai visitar essa pessoa ou conversar com um amigo. Só que no Big Brother, não. No Big Brother, eles não têm esse luxo que a gente tem aqui fora, né? De fracionar o período que a gente vai ficar ou moldar essa personalidade temporariamente, né? Esse comportamento para que ele atinja um objetivo e depois você possa voltar para sua, né? Para sua essência. Então, no Big Brother, a pessoa, no início, né, ela começa muito empolgada, então, normalmente, a gente tem praticamente todos os brothers lá comunicativos, iniciativa alta, todos eles se posicionando muito bem no início, né, todos eles muito formais, né, de certa forma, mas depois isso vai caindo por terra, porque o confinamento, né, o fato deles estarem presos numa casa, convivendo 24 horas por dia, né, sendo expostos à pressão, muitas vezes à fome, né, não a fome propriamente dita, mas a escassez de alimentos, né, dentro do contexto que ele está, né, a personalidade ela fica muito mais aflorada. E na hora que essa personalidade aflora, que normalmente nos últimos Big Brothers, né, a gente viu isso aflorar muito rápido. Eles conseguiram fazer isso em questão de uma semana. Nos primeiros, né, quando a gente fala de 2000 a 2010, a gente tinha um programa um pouco mais cadenciado. Então, essa personalidade ia se aflorando com a partir do mês, né? A gente tinha aquela primeira, segunda semana que eles até chamavam de lua de mel, que estava todo mundo feliz com todo mundo abraçando todo mundo, e a gente tinha os primeiros conflitos ali a partir da segunda semana, né? O primeiro mês até muito amistoso. Depois de 2010, isso foi intensificando, né? Isso foi sendo
até eu acho que visto pelo programa de uma forma mais interessante. E depois que a gente chegou em 2000, né, que a gente percebeu um pouco mais de gamificação, 2020, né, que a gente teve o viés de gamificação do jogo, né, da casa, a gente percebeu que eles conseguiram fazer isso de forma muito inteligente, então eles intensificam mais a pressão desse início, né, até mesmo para causar esse rompimento, né, dessa bolha que você traz do início, né, que você traz da apresentação. Todo mundo quer se apresentar bem, assim como uma entrevista de emprego, assim como você vai conhecer uma pessoa nova, um grupo de amigos novo, você quer se apresentar bem, você quer se mostrar bem para esses novos amigos, essas novas pessoas. Então, essa primeira apresentação causa uma bolha. Então, igual hoje a gente vai conversar, né? Vai elucidar sobre os cérebros, né? Do camarote. Provavelmente a gente pode ter alguma alteração, alguma mudança, alguma surpresa ao longo da primeira semana, né? Que é onde eles vão se apresentar de fato como eles são. Então, a gente vai trazendo isso, e aí eu acho que é onde a gente vai se divertindo, né? E conversando sobre cada participante, porque aí a gente vai começar a predição, né? Quando a gente entende sobre o cérebro dessa pessoa, né? A gente tem pelo menos uma análise superficial sobre esse cérebro da pessoa e vai aprofundando à medida que a gente vai acompanhando a convivência, a gente consegue prever quais são os possíveis comportamentos dessa pessoa, né? Quais são os gatilhos que vão trazer possíveis comportamentos. E é aí que a gente se diverte cada vez mais. Então, o Big Brother, através dessa ótica, ele se torna um ambiente super atrativo e super inteligente para a gente analisar pessoas e trazer isso como conhecimento para a vida real. E só mais uma coisa interessante também, é legal porque no início, aquilo que a Patrícia falou, acontece muito, das pessoas estarem muito motivadas, empolgadas, né? Então tá querendo cada uma apresentar a sua história, sua narrativa, e o que o Big Brother começou a fazer de um tempo para cá foi criar situações que tiram o controle das pessoas. Quando as pessoas perdem o controle, então começa a criar uma prova que, na verdade, não estava dentro do script, né? Começa, na verdade, a criar situações para tirar a pessoa do controle mesmo, para tirar, na verdade, essa sensação de controle. E quando a gente tem o controle de uma situação, a gente consegue, na verdade, tentar ser um outro tipo de personalidade. A gente consegue tentar, na verdade, aquilo que a Patrícia falou. Se a gente sabe que a gente vai sair para encontrar com familiares ou com amigos, a gente tenta ser agradável, a gente tenta, na verdade, doar uma energia ali para poder a gente, naquele momento, que a gente sabe vai durar um tempo específico, ser agradável ou ter as características que aquelas pessoas esperam de nós. Agora, quando a gente está numa casa que está confinada e que, na verdade, você não sabe o que vai acontecer, então aí o Big Brother começa a fazer vários jogos ou várias situações que, para sair do controle, para deixar as pessoas sem saber o que vai acontecer, elas não sabem o que esperar, então aí vem as atitudes de acordo com o perfil e a personalidade das pessoas. Então, sabendo essa personalidade, que é o que a gente vai fazer aqui no nosso bolão BBB, né, de tentar adivinhar essa personalidade, mas ao adivinhar essa personalidade, a gente já consegue prever as atitudes, tanto positivas e negativas, de cada um dos participantes. E hoje, começando pelo pessoal do camarote. Então, vai ser bacana para todos, para que a gente possa entender por que cada um teve aquele tipo de atitude e qual foi o motivo, o que motivou aquela pessoa, na verdade, ter aquela personalidade, ter aquela atitude e estar agindo daquela forma. Isso é bacana para a gente aprender, a gente saber lidar também na nossa sociedade, com as nossas relações, no nosso trabalho também. Perfeito. E quem tiver interessado, né, a gente vai disponibilizar o link aqui embaixo ou em cima, não sei aonde tiver o link aí, para se identificar seu cérebro, né? Quem tiver curiosidade para identificar com o seu cérebro, a gente vai deixar um link aberto. A plataforma ela vai estar aberta até o final do Big Brother, para quem quiser testar e usar. Lembrando que a plataforma você pode usar ela até 3 vezes por dia para fazer um teste e ela te dá um diagnóstico, né, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu cérebro. Então, até o final do Big Brother, a gente vai deixar ela aberta para quem quiser se inscrever e utilizar. Ok? Então, vamos começar rapidinho. A gente não pode demorar muito, porque senão o vídeo vai ficar também 10 horas, né? Ninguém aguenta ver 10 horas de vídeo. Então, vamos falar rapidinho de cada um deles e fazer esse bolão de cor de cérebro aí. MC Bin Laden, 30 anos, cantor e compositor de funk, é de São Paulo. Aqui no texto,
citou que a questão da infância dele, né, de ter passado dificuldade financeira, teve que trabalhar desde cedo, aquela coisa bem tradicional de alguns participantes do BBB, né, aquela infância mais sofrida. Eu acho que comove um pouquinho também, eu acho que tem a ver, né, grande parte da população brasileira passa por muito do que ele passou. Tem uma frase, no vídeo dele, ele falou uma frase bem interessante que eu até anotei aqui, que é: minha mãe é pastora, mas mesmo assim ela me apoia. Eu achei curioso essa frase dele, assim, não sei por que ele usou mais, mas enfim. Ele se considera destemido, sincero e não gosta de fofoca e falsidade. Foi as principais características que eu anotei dele, assim. Passou dificuldade financeira antes da fama, né? Depois da fama, as coisas se acertaram um pouquinho. O que você tem para falar com relação a isso, assim? O que vocês me falam sobre essas características? O que vocês já viram um pouquinho deles? O que vocês me falam? Pablo e Patrícia. Quem quer falar primeiro? Pode começar. O MC Bin Laden já é conhecido, né? Então, eu saí um pouco do estereótipo de fala dele, né? Para poder ver alguns outros vídeos que pudessem me dar uma pista melhor de qual seria o cérebro dele. Eu acredito que ele pode ser um amarelo, né? Pela forma dele de falar, né? Agradável, amigável. Não acho que acho que assim, amarelo também é bom para os conflitos, né? Ele serve treta, vai servir treta dentro da casa, imagino. Só que é um perfil assim bem mais tranquilo, né? Apesar de participar de um ou outro, né, burburinho que tiver na casa, é um perfil que provavelmente vai ter bastante amizade, é o que eu prevejo assim dentro da questão comportamental que eu já analisei dele. Então, eu acredito que seja um perfil amarelo. A primeira coisa para a gente identificar um perfil é saber se ele é racional ou emocional. O MC Bin Laden, para mim, está na classe dos emocionais. Então, ele vai ser laranja ou amarelo. E eu concordo com a Patrícia que a tendência, pelo que, na verdade, do histórico de vida, até da narrativa, é de ser uma pessoa de cérebro amarelo, uma personalidade com traços do cérebro amarelo, que parece ser amigável, uma pessoa que, na verdade, quer uma reciprocidade ali, quer um ambiente agradável, provavelmente não vai gostar de ser atacada, né? Então, na hora de algum tipo de jogo ali, ele não vai querer ser atacado, é uma pessoa que vai ser comunicativa, gostar do ambiente que está sempre muito agradável, mesmo dentro da disputa, ele vai tentar amenizar as situações de conflitos, né? E sendo um cérebro amarelo, vai ter a dificuldade de dizer não, porque, na verdade, gosta das pessoas, mas vai sempre buscar o objetivo final dele, que é conseguir o prêmio, né? Então, fazer laços de amizade com pessoas que ele tem vamos dizer assim, uma emoção, uma reciprocidade ali para ele poder criar um grupo já e, na verdade, ele conseguir alcançar o objetivo dele. Bom, eu coloquei laranja. Eu coloquei laranja. Vou tentar explicar por quê. Eu não entendo tanto quanto vocês, mas assim, eu coloquei pela questão da arte, né? Por ser artista, né? Eu acho que o laranja, geralmente, ele vai muito para esse lado da arte também. E pelo estilo, assim, eu achei o estilo dele bem legal. Eu acho que o laranja tem tendência a ter esse estilo, assim. Então eu fui mais pelo lado físico mesmo e lado profissional, digamos assim, né? E também acho que é emocional, sem dúvida. Não acho que ele é racional, não. Assim, acho que não nesse sentido, né? Eu acho que ele vai mais pro lado emocional, assim. Então, temos dois amarelos. Só deixar claro uma coisa, né, Fred, que assim, é muito bacana, que assim, a pessoa ela pode até fazer estratégias racionais, mas na hora de tomar uma decisão, a decisão é baseada na emoção, né? É isso que a gente chama que é uma pessoa emocional. Muitas das vezes, o cérebro azul e o verde faz estratégia emocional, eles querem ter uma família, eles querem ganhar dinheiro para poder ajudar pessoas, mas as decisões são racionais, são muito mais calculadas de forma racionais. Por isso que a gente fala que é cérebro racional, pessoas que fazem planejamentos emocionais, mas tomam decisões totalmente racionais. Então, se a pessoa ali, igual do MC Bin Laden, tomar decisões pautado nas emoções, nas pessoas que ele gosta, nas pessoas que ele sente ali, que ele está tendo uma afinidade, que eles usam muito essa palavra dentro do BBB, né, da afinidade.
a palavra afinidade provavelmente vai ser mais usada pelo âmbito das pessoas que têm a personalidade mais emocional, que é o amarelo e o laranja. E mais as pessoas racionais, na hora de tomar uma decisão, elas até podem falar assim, olha, estou fazendo isso por afinidade, mas na hora de tomar uma decisão, elas vão tomar a decisão, não é por afinidade, é pelo objetivo, e aí, muitas das vezes, isso pode parecer uma incoerência, mas é porque elas estão indo de acordo com o objetivo delas. Ou seja, um azul e um verde que são racionais, eles podem até ter afinidade com algumas pessoas, digamos assim, só que na hora de decidir, eles podem tomar ações que a gente não estava esperando pela afinidade, né? Às vezes eles podem ir contra a afinidade, digamos assim, porque pelo jogo não faz mais sentido. Exatamente, por isso que, assim, é legal até a gente levantar um dado bacana aqui que eu peguei, dos 23 participantes, né, dos 23 programas que já tiveram do BBB, né, para vocês verem como que é interessante isso. O cérebro laranja foi o que mais ganhou. Mas por quê? Porque o cérebro laranja, além dele, na verdade, ter um planejamento mais racional e tomar decisões emocionais, que é o que as pessoas gostam, né? Decisões baseadas numa emoção, de ajudar o outro, de que você, na verdade, está indo pela afinidade pelas pessoas, mas você não esquece seu objetivo. Então, o cérebro laranja, ele, na verdade, foi o que mais ganhou. Pelo que eu percebi aqui, 43% das vezes que teve o BBB, né, o cérebro laranja ganhou. Né? Então, assim, as pessoas gostam de um cérebro que gosta de jogar o jogo, que se joga dentro das vamos dizer assim, das brincadeiras que tem, mas dos jogos que tem lá dentro do BBB, das disputas, mas que não esquece as relações humanas. Então, é muito interessante que o estereótipo de pessoa que a sociedade gosta é um estereótipo de um cérebro laranja. Isso não quer dizer que sempre foi assim. Em determinados outros momentos, as pessoas queriam pessoas mais racionais, que tivessem menos afinidade com os outros, mas que tivessem mais objetivo em ganhar cada prova e cada disputa. Então, nós vamos ver nesse BBB qual que vai ser a tendência da sociedade. O que a sociedade brasileira está querendo para esse BBB agora. Então, só para terminar os dados, Fred, então, dos 23 BBBs que tiveram até agora, do programas, né, foram, na verdade, 10 conquistados por cérebro laranja, 4 por cérebro azul, 4 por cérebro amarelo e 5 por cérebro verde. Olha, o verde tá bom também. Então, mostra uma coisa, ser racional também demais, que o verde é um racional, mas é um racional mais tímido, que faz as coisas com mais calma, com mais cautela, ainda mantém uma certa, vamos dizer assim, parte sentimental, mas toma decisão no final, bem no final. Por isso que todos os vezes que ganharam, foi bem interessante, que eles ganharam, lá no final eles tomaram a decisão racional, mas até lá nas últimas semanas eles se escondiam atrás de grupos. É bem interessante isso. O movimento de todos os verdes foram o mesmo, enquanto que o laranja já é o contrário, ele quer liderar o grupo por afinidade. E o azul já é racional demais. Então, o azul é aquele que quer mostrar quem está certo e errado já de início. Então, isso a gente vai começar a ver qual é que vai ser desse BBB, né? Se eles vão escolher uma pessoa racional, emocional, qual que vai ser a escolha de cada um de nós. E o interessante da narrativa verde também, né? A gente falou que o verde também teve boas vitórias, é porque sempre tem aqui uma questão familiar muito vista, né? O verde, ele sempre expõe uma questão familiar muito né, que quer ajudar, ele quer trazer, ele quer dar alguma coisa para a família, não só casa, carro, que é o que todo mundo fala, né? Ajudar a família, mas ele traz consigo a questão familiar muito forte. Então, esse discurso, né, essa narrativa de familiar também atrai o público, né? De ajudar a família no sentido a família desenvolver, né? De ter sido ajudado pela família, de ser grato pela família, a união familiar também se mostra muito forte, né? Perto do perfil do cérebro verde. Então, assim, os participantes verdes que ganharam tinham essa questão familiar muito forte, muito evidente. Então, eles sempre incitam a família de forma muito evidente durante toda a narrativa do programa.
e aí no final eles conquistam, né? E aí a família fica bem vista, né? Bem Sim. à mostra. Então esse também é um E, dado importante. e complementando o que a Patrícia falou, só para ficar muito fácil para as pessoas identificar o perfil, né, a personalidade de cada um, o azul é o proativo, aquele que está sempre querendo fazer alguma coisa. O verde é aquele que parece a imagem de responsabilidade, de que quer mostrar que tem muita responsabilidade em tudo que faz. O amarelo é o agradável, o amigo de todo mundo, que quer estar bem com todos. E o laranja é o expansivo, que quer, na verdade, fazer uma relação boa com todo mundo, porém, ele quer jogar a disputa o tempo todo. Mas aí que vem a grande questão. A diferença entre o laranja e o azul é que o laranja ele tem essa tendência de querer fazer amizades durante a disputa. E o azul não, o azul ele vai fazendo cada vez mais conflitos porque ele é muito proativo, ele é muito ansioso. Então, se vocês guardarem essas 4 informações, né, azul proativo, o verde responsável, o amarelo agradável e o laranja expansivo, fica mais fácil para identificar qual tipo de perfil e personalidade tem cada participante do BBB. Perfeito. Vamos para o próximo, então, senão a gente vai demorar muito. Vamos lá. Yasmin Brunet é modelo e a filha da famosa Luísa Brunet, né? Das Inter conhece. Uhum. Tem 35 anos, mora no Rio. É do Rio, né? Na verdade. Morou em Nova York. Amiga do Fred. Algumas características importantes. Morou em Nova York, se não me engano, uns 10 anos, né? Ela chegou a fazer um pouquinho daquela série Verdades Secretas da Globo. É vegana, não sei se influencia tanto, mas assim, tá na descrição dela. E ela se considera verdadeira, autêntica e excêntrica. Pelos vídeos e pelo jeito dela de falar, eu achei ela bem risonha, assim, né? Achei ela bem feliz, digamos assim, né? Patrícia, o que você me fala da Yasmin? Por que você coloca ela como cérebro dela? Provavelmente um laranja, né? Ela se descreveu muito bem, excêntrica, né? Normalmente os laranjas tendem a ser excêntricos, né? Mora fora do país, é independente, então a gente percebe já uma capacidade de iniciativa mais alta, né? Mas mesmo assim é extrovertida, aquilo que você percebeu né, risonha, mais alegre. Então provavelmente é um laranja. Eu aposto na Yasmin como laranja. Pablo. No bolão aí, começando pela questão de ser racional e emocional, ela me parece ser uma pessoa emocional, pelo sorriso fácil, pela comunicação extrovertida, falando que é excêntrica, querendo conhecer vários lugares, né? E querendo também fazer relações e tudo mais, de amizade, também fazendo a questão o fato de ser uma atriz, né? Um modelo e tudo mais, acaba que ela tendo várias funções, ela quer ter várias relações com as pessoas, né? Quanto mais funções você tem na sociedade, mais relações você tem, então a tendência é você ser mais emocional. Então a Yasmin, eu no meu chute aqui, no nosso bolão BBB, eu coloco como laranja também, é uma personalidade laranja, idealista. Eu coloquei como amarelo, tô achando que eu vou sair zerado desse bolão aí. Ou vai ser o grande vencedor, ou vai ser o vencedor do BBB, o bolão do BBB. Aquele, né? É melhor perder do que sair empatado, né? Exatamente. Depende. É melhor tentar ganhar do que sair empatado. Mas enfim, vamos lá. Exatamente. Já passamos. Vanessa, eu gostei bem do perfil dela. Achei bem interessante o Instagram dela. Não sei se vocês chegaram a ver lá. Vanessa, 22 anos, acho que é a mais nova, se não me engano. Pelo menos do camarote, a mais nova. Criadora de conteúdo de Recife, de Pernambuco, representante nordestina. Tem 40 milhões de seguidores nas redes. Ela se coloca como sucesso profissional. Ela citou constância e o carisma. Ela fala que no BBB ela só quer se divertir. E tem uma frase: gosto de me jogar em tudo que aparece na minha frente. Achei legal essa frase. E segundo ela, tem muito senso de justiça. Coisa do verde, né? Mas na minha cabeça, eu vou dar o voto primeiro agora, tá? Pelo perfil físico, pelo jeito dela de falar, até pelo tom de voz dela, assim, eu acho ela bem enfática, bem direta, assim, eu chutaria ela como um azul bonito, assim, um azul feliz. Mas quero ouvir de vocês agora. Agora, Fred, Caramba, me surpreendeu esse chute, PDD.
Achei uma boa análise também. Achei o Fred corajoso. Ah, é? Então, tô começando a acertar agora, né? Tá Vamos ver, né? começando a ser corajoso Fred, demais. eu acho que a gente consegue perceber nela, né? Eu acho que verde e amarelo a gente já descartou de cara, né? É. Eu também fiquei em dúvida entre o Só um laranja e o detalhe. azul. É, só um detalhe. Explica por que a gente descartou o verde e o amarelo. Eu ia falar isso. Então vamos lá. Eu descartei o verde porque ela não tem nem um pouco cara de ter vergonha, né? De ser mais acanhada e tudo mais. Então o verde normalmente ele apresenta essas características, né? Ele é mais tímido. Ela não tem cara disso. Amarelo porque ele tende a não correr tanto risco, né? E aí ela tem uma proatividade também nitidamente alta, né? Como ela tá no camarote, né? Ela tem uma vida aqui fora que é conhecida. Ela já tem uma desarmonia, né? Um desencontro com a Brunet. Então a gente já sabe que e ela assim foi um bate-boca de leve ali, né? Entre as redes sociais. Então a gente já sabe que é uma pessoa que vai para o conflito. Então, né, a gente já corta ali o amarelo e o verde, porque são pessoas que, né, já vão para o combate propriamente dito, né? E ela falou que gosta de jogar, então eu chutaria também entre um laranja e um azul. Estou tendenciosa mais ao laranja, né? Acho que ele é um laranja que não tem problema em se expor, vai falar o que quer, vai falar na cara do outro que quiser falar também. Eu acho que ela é um outro tipo de laranja, mas é uma laranja. Né? Não me surpreenderia se apresentasse um azul ao longo do programa. Também isso pode acontecer, mas eu ainda aposto no laranja. Doutor Pablo. Eu gostei muito do voto do Fred, concordo com o que a Paty também falou, com que não é um verde nem um amarelo. O verde realmente é mais tímido, envergonhado, então não é o caso dela. O amarelo passa uma imagem mais agradável, não quer, na verdade, passar soberba em momento nenhum. O amarelo, ele quer passar humildade, né? E ela já falou de sucesso, então também não é o amarelo. Então ela nem é verde nem amarelo. Realmente ela tem uma tendência a passar uma imagem mais azul, ao meu ver, né? Ela tem uma tendência de mostrar que ela trabalha, que ela faz acontecer, tudo que ela pega, ela faz e acontece. E tem a questão do conflito, né? Que são coisas que são muito do cérebro, tanto azul quanto laranja, porque são muito proativos, né? Mas eu ainda acredito que por ela gostar de se divertir muito, falar essa palavra divertir, que gosta de se jogar nas coisas, eu acredito que eu vou pelo voto do laranja. Ela é um laranja que vai para cima, que quer se jogar, quer se divertir e também não tem medo do conflito. Então, acho que ela quer unir a diversão, né, com o conflito da disputa, porque toda disputa traz seus conflitos, mas também seus julgamentos, né? Ela quer entender como julgar o ambiente e trazer um sentido para isso. Então, acredito que ela possa ser um laranja também, assim como os outros participantes que eu votei. Eu acho que ela vai gostar, ela se diverte com o conflito. Essa é a minha opinião já. Exatamente. Assim, como nós estamos falando de uma profissão que o conflito traz para ela seguidores, traz para ela uma série de outras questões que são assim, benéficas para ela, o conflito é positivo, né, para ela, ainda mais se ela for um laranja que sabe lidar com as pessoas, com as emoções, sabe o que dá importância de cada emoção de cada pessoa, né? O conflito é positivo em alguns momentos, até para a gente poder resolver algumas situações, ou até para não resolver nada, para poder ganhar seguidores e poder melhorar a vida profissional. Ainda mais ela que é uma criadora de conteúdo, ela pode ser uma pessoa que saiba mexer bem com as emoções das pessoas para poder conseguir alcançar o sucesso que ela tanto almeja e se divertir com isso. Perfeito. Vamos para o Vinícius Rodrigues. Vinícius Rodrigues, 29 anos, atleta paralímpico de Maringá. Solteiro também. Esqueci de falar, estado civil de todo mundo, né? Acho que todos são solteiros até agora, né? Solteiro. Que beleza. Se for todos laranjas e solteiros, tá ótimo. Eu acho que é bom, né, pro programa. Enfim, solteiro, ele foi medalha de prata em Tóquio em 2020. Foi criança que não parava sentada. Arteiro, segundo ele. Ó, frase dele.
canalizou a energia que tinha quando criança no esporte, tem uma filha de 7 anos e se considera festeiro, segundo ele. Cara, esse negócio de ser festeiro e tal tende a ir pro laranja, né? Assim, ainda mais que ela é esportista. Mas eu coloquei azul de novo nesse. É isso aí. Essa daí, Fred, eu concordo, gênero, número e grau. Você nem precisaria ler. Esse eu bati o olho nele e falei assim, é azul, corpo esguio, as características, né, bastante resistência, ele é um esportista paralímpico, então, assim, bastante resistência, esporte de alta performance, então, eu apostei nele num azul de cara. Estratégia. A gente tem que lembrar que os traços de personalidade, né, quando a gente fala cérebro azul, amarelo, verde ou laranja, são formados por hormônios, né, e por isso que dá para a gente ver o formato do corpo de acordo com o tipo de cérebro. Então, o corpo mostra, né, como é que são os hormônios que formam os traços de personalidade, e é por isso que a gente consegue identificar, de acordo com o corpo da pessoa, né, o estilo do corpo da pessoa, que nem esse rapaz que tem um corpo mais esguio, né, mais magro e tudo mais, ele, na verdade, tem a tendência a ter mais adrenalina. Então, ele mesmo já colocou que ele é muito proativo. Foi a primeira característica que ele colocou. E essa é uma característica predominante no cérebro azul, né? Na pessoa de personalidade azul, que é dominante, que, na verdade, gosta de fazer as coisas do jeito dele, quer que todo mundo faça as coisas do jeito dele. Então, provavelmente, eu marcaria aí, nesse bolão BBB nosso aqui, que ele é um cérebro azul de personalidade analítica, um cara muito focado, disciplinado, muito proativo, um cara, na verdade, totalmente determinado a alcançar os objetivos dele. Foi o primeiro que nós três votamos a mesma coisa. Quer dizer que eu estou melhorando no meu julgamento. Ótimo final. Ou o seu julgamento sempre esteve certo. Estamos melhorando nossos estudos. Rodriguinho, 45 anos, cantor e compositor de Bauru, São Paulo, conhecido pela banda Os Travessos. Casado, eu acho que até então, deixa eu ver, acho que é o primeiro casado. 5 filhos e tem 2 netos já. Rapaz novo, 2 netos, muito cedo. Gosta de ficar em casa, olha aí, característica interessante. Tem 11 gatos, gosta de carro e moto. Digamos que talvez temos um racional aqui, né? Sincero, inquieto e ansioso. Então, gente, o que vocês me falam? Vou deixar vocês começarem agora. Quer que eu comece ou quer que a parte comece? Pode começar você. Pode começar? Olha, o Rodriguinho para nós é aquele sorria que eu estou te filmando, né? O Rodriguinho para nós é o seguinte, ele tem vários traços de personalidade, características bem interessantes, porque ele ao mesmo tempo fala que é caseiro, mas a gente tem que lembrar que esse caseiro já fez show por vários lugares, né? E ele tem uma carreira como cantor, uma carreira, na verdade, que já fez muito sucesso. Temos que lembrar que ele tem uma família grande, gosta de gatos, então ele gosta de emoções. Não é uma pessoa que gosta de uma coisa estática, parada, tranquila, porque uma pessoa que já fez muito show, já teve uma carreira de sucesso e agora está entrando dentro do BBB, porque a pessoa gosta de emoção. Então não é uma pessoa que vai tomar decisão pela razão. Tem 5 filhos. Tem adrenalina, né? Tem adrenalina, né? Tem 5 filhos, tem 2 netos, tem gatos à vontade. Então, assim, se a gente for ver pela questão das decisões dele, as decisões dele são mais baseadas nas emoções. Porque se a gente for ver uma pessoa muito racional, né, com a idade dele, de 45 anos, que foi um cantor com muita fama, muito sucesso, talvez não se arriscaria toda a sua imagem dentro de um programa que vai colocar, né, toda a sua parte social em risco fora do programa, né? Então, assim, vai ser bem complicado. Então, acho que, para mim, ele seria um laranja que está se colocando dentro de um jogo, de uma disputa, e que está tomando decisões na vida dele, sempre pautado na emoção, por mais que ele seja caseiro devido à vida dele, né? Agora que ele já formou, né? Ele desenvolveu uma vida, ele tá cansado de ao meu ver. Assim. Exato. Ele já aproveitou bastante e precisa de mais dinheiro para aproveitar mais, né? É isso que é verdade. Eu concordo. Eu acho que é um laranja também. Ainda mais porque eu já cortaria que ele não seria um racional, porque
Assim, pessoas que tendem a ter mais filhos, que tendem a ter muitos animais, né? Assim, curte o imprevisto, né? Não tem como você ter 11 gatos e achar que a vida vai ser calculada, não vai, né? Ele tem filhos, já tem neto, ele tem 11 gatos. Então, assim, geralmente, como eu vou analisando os perfis, né? Quando eu conheço uma pessoa, a pessoa fala comigo que tem animais, se ela tem um cachorro, um gato, se ela tem um animalzinho, né, 2 ali, ela tem os cálculos bem detalhados do que ela gasta com aquele animal, a gente sabe, ela é racional. Né, ela gosta ali de ter um bichinho, mas ela vai pela racionalidade. Não é qualquer outro bichinho que aparecer na porta dela que ela vai aceitar sem fazer um cálculo, né? Sem entender o quanto que aquilo vai custar para a vida dela, tanto na dinâmica do dia a dia quanto financeiramente. Isso é uma pessoa racional. Já uma pessoa emocional é assim: eu tenho um, apareceu outro, veio outro, apareceu outro, veio outro, e aí vai aglomerando os animaizinhos, vai cuidando de todos os animaizinhos, o animal nunca é previsível, então sempre tem coisas novas acontecendo, né? Um veterinário aqui, então eu já colocaria ele como emocional. E pelo tanto de coisa que ele fez, né, pela carreira dele, então eu fui mais pro laranja do que pro amarelo. Né? Eu acho que a gente vai perceber ao longo dos perfis que a gente vai, né, discorrer do BBB, tanto do camarote quanto do pipoca, acho que a gente vai ver a presença mais marcante do laranja. Isso aconteceu também na última edição. Né? A gente teve as últimas 3 edições um pouco mais com laranja, né? De forma até crescente. A última edição tinha bastante laranja, a maioria dos personagens, né, das pessoas que participaram eram laranjas. Porque o laranja ele serve entretenimento no sentido que ele gosta da comunicação, se ele ficar com raiva, ele vai explodir na hora, ele vai falar na hora, ele vai, na hora de jogar, ele também é resistente, ele vai dar o sangue para conseguir. Então, o laranja tem várias características, né, que servem mais ao entretenimento do Big Brother atual do que outros perfis. Né? Já não foi assim, já teve vezes que a casa tinha muito mais amarelos do que laranja. A gente tem 23 anos de Big Brother, né? Desde 2000. Então, a gente teve outros momentos que outros perfis eram predominantes. Tiveram momentos que o perfil azul era predominante. Então, a gente tem essas questões do que o Big Boss está trazendo, né? O que o Boninho está trazendo, né, nas edições. E as últimas edições, a gente tem a predominância do laranja. Né? Porque o laranja, né, ele vai cair nessas questões do jogo até mais rápido que os outros perfis, já que ele é emocional, né? E ele tem a atitude ali para poder devolver na hora, né? Ele vai ter essa impulsividade, né? Da ação e reação muito rápida, muito mais que o amarelo, muito mais que os outros perfis. Então, provavelmente a gente vai ver muito laranja. Eu acho que o Rodriguinho é um laranja também. No caso do Rodriguinho, as atitudes que ele fez, digamos assim, fala mais alto do que o que ele falou dele mesmo, né? A percepção dele não é o que passa pelo que você vê nas atitudes deles. Eu também coloquei como laranja porque analisei dessa forma também, assim. Eu olhei 11 gatos, pô, quem racionalmente ia ter 11 gatos, né? acho um pouco difícil, assim, então eu também caí nessa dos... A não ser que fosse o trabalho dele, né? A Patrícia falou uma coisa interessante, que é o seguinte, nós estamos falando de um programa de entretenimento, e o programa de entretenimento ele precisa de ter emoções, precisa de pessoas que sejam espontâneas, e realmente o BBB como programa de entretenimento, diferente de outros realities, né, como o No Limite é um outro tipo de reality, vai favorecer outro tipo de perfil, de tipo de personalidade. Agora nós estamos falando do BBB, que na verdade ele quer qual tipo de entretenimento? É isso que a gente tem que fazer a pergunta. Qual é o entretenimento que ele favorece? É a diversão, a disputa. Então, isso é quem tem, geralmente, são cérebros laranja. Não que os outros não tenham, os outros têm, mas em menor quantidade, intensidade e grau. Então, por isso que favorece a entrada de maior número de pessoas com cérebro laranja, porque elas tentam ser divertidas, expansivas, disputar as provas, elas tentam brigar, elas tentam ser espontâneas, elas tentam fazer as coisas acontecer. Já os outros cérebros, as outras personalidades, são, na verdade, pessoas mais controladas, né? E isso não é o que
a sociedade quer ver no entretenimento como BBB. Por isso que eles colocam uma maior quantidade de laranja, eu acredito, para poder, na verdade, fazer com que o programa fique mais dinâmico. Eu acho até na questão da aceitação também, né? É mais fácil um laranja aceitar um convite do que um amarelo, por exemplo. Igual você falou, acho que foi a Patrícia que falou, não lembro, sobre a questão do risco de se expor socialmente, né? Um verde, por exemplo, não se exporia tanto, assim, ele teria menos ousadia de entrar num programa desse. Então, até esse filtro também da aceitação e no caso da pipoca de se candidatar, né? Um laranja e um azul teria mais probabilidade de se candidatar do que um verde e um amarelo, não é isso? A gente até brinca, né? Se você fizer aquela pergunta, ó, você entraria no BBB e você pensa um pouquinho, é sinal que você é mais racional. Se você, na verdade, já fala espontaneamente assim, eu quero ir, tendência a ser um perfil mais emocional, como amarelo ou laranja, né? Então, assim, eles têm essa facilidade que você falou mesmo. Deixa o problema vir, depois a gente vê o que faz, né? Exatamente. Assim é o emocional. Vamos para o próximo. Próximo e último do camarote. Vanessa aí? Camargo. Essa talvez seja a mais conhecida, né? Do camarote, não é? Ou estou enganado? Não, com certeza, né? Vanessa Camargo, 41 anos, porque, né, eu não sou, às vezes eu não conheço tanto outras pessoas, mas enfim, Vanessa Camargo, 41 anos, cantora de Goiânia. Essa foi que eu menos anotei coisas, assim, né? Acho que ela é mais óbvia, né, a gente já conhece mais desde a minha adolescência, né? Ela tem uma frase dela interessante, ela é casada, tem um filho, pelo que eu, né, olhei, eu achei interessante que ela colocaram assim, filho do Zezé e neto do Francisco, eu achei curioso, achei divertido. Frase dela, gosta de desafios, sair da zona de conforto. A frase é de um laranja, né? A frase é de um laranja, assim. Ela mesmo já disse, autoconhecimento purinho aí. Vocês consideram ela laranja, então, ambos? A Vanessa Camargo, ela traz para nós uma questão assim de quem não precisava estar lá, mas está. Então, ela gosta da disputa, gosta do desafio, gosta das novidades, gosta de coisas novas, ela quer entender como é que funciona aquele negócio, ela quer se expor. E para nós, dentro dos 4 perfis, das 4 personalidades, a personalidade que realmente faz isso é o laranja. Né, o cérebro laranja que gosta da disputa, que gosta de desafio, que quer entender o que está acontecendo, mesmo que isso arrisque a sua própria imagem e a sua própria situação atual, tanto financeira, tanto conjugal, em todas as situações, porque ela vai se expor a um ponto que ela pode perder o controle de tudo aquilo que ela já conquistou até hoje, né? Independentemente das questões que vão acontecer lá dentro do BBB, mas o cérebro laranja, quando ele entra em algo, ele se joga, e é isso que as pessoas querem ver. Patrícia. Eu acho que a gente pode ver aí a predominância do perfil laranja, né? A gente são quantos camarotes mesmo? São 5, 6, né? Acho que foram 6 camarotes. Se eu não me engano, só teve um azul, né? Um ou 2 azuis ali, né? A gente teve a predominância do laranja. Eu, assim como todo mundo, eu fiquei super surpresa com a Vanessa, porque eu não estava esperando, né? Pelo nível financeiro que ela tem, pelo nível de vida que ela tem, pela idade também, né? A gente sabe que, querendo ou não, Big Brother é um programa desgastante, né? Apesar de ser divertido, também é desgastante. Não que ela não tivesse físico para isso ou capacidade para isso, mas assim, a tendência é que quanto mais você vai, né, saindo da faixa dos 30 ali, você vai querendo, né, principalmente ela que tem uma condição financeira muito boa. Então, provavelmente é um laranja mesmo, que quer se arriscar, quer coisa nova, não, né, a idade não é um empecilho para isso. Então, com certeza uma laranja. Mas uma coisa interessante da gente perceber é que, apesar que a gente falou de vários laranjas, né? A gente conversou e deu palpite sobre vários laranjas, a gente está falando de laranjas diferentes, né? A gente está falando sobre traços de personalidade que se assemelham um com o outro, né? A gente está falando de características gerais, superficiais. Cada pessoa ela tem
a singularidade, que cada pessoa é única, até mesmo quando a gente divide os perfis em cores, né? A gente traz personalidade em cores, a gente tem de vários subtipos dentro daquela cor, a gente tem várias ramificações dentro daquela cor. Né? Então, a gente vai perceber ali ao longo do programa, que eu acho que a gente vai conversar muito, né, nos próximos podcasts que a gente for fazendo, sobre as nuances e diferenças de cada laranja, né? Você vai ver laranja que ele é um pouco mais impulsivo, laranja que é um pouco mais controlado, vão ter laranjas que são mais formais, né, que tem a questão da diplomacia mais apurada, tem outros laranjas que não, que eles gostam mesmo de causar, né, deixar o clima da casa mais tenso, mais intenso. Então, a gente vai perceber várias nuances dentro da própria cor, né, dentro da próprio perfil. E aí a gente vai conseguir estudar melhor e conversar melhor sobre a previsibilidade, né? Porque aquela pessoa pode fazer ou não dentro do programa. Ou o que motivou ela a tomar aquela ação dentro daquele determinado momento. Né? E isso também é bastante interessante. Acompanhando a casa, isso fica bem visível. Como a Paty falou, mesmo sendo vários laranjas que a gente aqui opinou, né? Cada laranja é diferente, porque mesmo o cérebro laranja ele tem as características dele, né? E essas características elas são intensas ou não de acordo com o perfil. Então, a Vanessa Camargo, com certeza, é um laranja diferente do laranja do Rodriguinho, né? Mas o que a gente vai perceber no programa é as características da Vanessa Camargo e do Rodriguinho, em qual nível de intensidade está. Então, qual nível de intensidade está a proatividade deles, o nível de desafio, de novidade, abertura à extroversão, a novos amigos. E esse nível, esse grau nos traços de personalidade dentro do cérebro laranja vai definir que tipo de cérebro laranja é cada um. E aí sim, é isso que a Patrícia falou, vai dar para a gente prever o que cada cérebro laranja, ou que cada tipo de pessoa lá dentro, independente do cérebro e da personalidade, vai fazer. Então vai ser muito bacana quando a gente começar a entender cada vez mais a personalidade das pessoas. Eu coloquei amarelo para ela. Essa você perdeu. Como é que é? Essa você perdeu. Então, perdi todas, né, até agora. Só uma que eu empatei com você. Eu até entendo você ter colocado amarelo para ela, porque como ela tem um nível de formalidade, né, é uma característica. Formalidade é uma característica, é um traço de personalidade. Todos nós podemos ter esse traço de personalidade. E a Vanessa Camargo, ela tem um traço de personalidade, de formalidade muito alto, né? Ela consegue ser muito formal, até a roupa que ela está aí nessa figura é uma roupa que traz uma sutileza, né? Toda uma formalidade de mãe, que passa uma ideia de mulher que trabalha e tudo mais, e que gera uma imagem de que ela gosta da disputa, porém ela é educada, fina e tudo mais. E aí dá a tendência a ser um amarelo, né? Que o amarelo que não deixa tão forte, que ele quer a disputa. O amarelo, ele é emocional, mas ele não quer disputar as coisas num nível tão forte. E eu acho que é essa imagem que a Vanessa quer vender, que ela é fofinha, agradável, simpática, porém ela gosta da disputa, gosta da iniciativa. E aí, por isso que eu acho que ela é um laranja mais com formalidades, né? Ela tem a formalidade, ela tem as regras dela, o jeito de fazer as coisas acontecer. Perfeito, gente. Já temos 1 hora de programa, acho que, né, já está num tempo bom. A gente vai encerrar aqui a análise dos participantes do camarote. Então, em breve, a gente vai soltar outro vídeo com a análise dos participantes do pipoca ou da pipoca? Da pipoca, né? Da pipoca. Da pipoca. Então, tá bom. E se você quiser saber... Como é que é? Assim que a pipoca for estourando, a gente vai soltando, né? A gente vai soltando. Então, assim, quem quiser saber qual é a cor do seu cérebro, a gente vai disponibilizar o link para o autoteste aqui. Você pode fazer o teste, igual eu falei, você pode fazer, depois de fazer o teste de identificar seu cérebro, você pode voltar na plataforma e fazer outros testes diariamente, até 3 vezes por dia, de análise de diagnóstico, né? Então, para cada teste que você fizer, você vai ter um diagnóstico de como lidar com o seu cérebro, de como lidar com o seu dia, né?
quais seriam as melhores atitudes para lidar com o seu dia, para você se sentir menos cansado e lidar melhor com as situações. Então, você pode usar essa plataforma, a gente vai deixar aberta aí até o final do BBB, tá? E é isso. Vocês querem colocar mais alguma coisa, gente? Doutor Pablo, Patrícia? Eu acho que isso é Encerramos por tudo, aqui? pessoal. Né? Eu estou Isso é tudo, esperando o pessoal. programa começar. Então, isso é tudo, Perfeito. pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, doutor Pablo. Boa noite. Estamos na expectativa, estamos ansiosos. Espero que as pessoas façam o teste, gostem de descobrir quem elas são e monitorar, né, como lidar com as emoções, que isso é bem bacana, e aproveitar esse entretenimento para poder a gente ter mais aprendizado, né, sobre nós mesmos e sobre o próximo. E eu acho que isso é muito bacana. Beijo no coração de todo mundo. Até o próximo, gente. Tchauzinho. Até o Grande próximo. abraço. Até o próximo.